Carta do apóstolo Pedro, Epístola de Pedro, nós chegamos a esse livro da Bíblia. A gente tem estudado um livro da Bíblia a cada domingo pela manhã. 1 Pedro, apenas o primeiro verso do capítulo 1 diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos orar? Senhor, conduz, ó Pai, as nossas mentes e os nossos corações a recebermos do Senhor a Tua palavra e sermos guiados e orientados em tudo que vamos ouvir aqui. Em nome de Jesus. Amém. Quando Pedro escreveu essa epístola, ele estava num lugar chamado de Babilônia. Se você olhar aí no capítulo 5, verso 13, ele diz isso. Ele escreveu da Babilônia. Onde é Babilônia? Não é fácil a gente identificar esse local, onde que era essa Babilônia. Várias sugestões têm sido feitas ao longo da história para identificar esse local. E boa parte das evidências, elas apontam para a cidade de Roma. Por exemplo, sabe-se que Marcos, aquele mesmo que escreveu o segundo evangelho ali do Novo Testamento, ele acompanhava Pedro, porque Pedro diz isso no capítulo 5, quando ele escreveu essa carta. E segundo Paulo, lá em Colossenses 4, Marcos estava com Paulo em Roma. Então essa é uma boa evidência para mostrar que essa Babilônia seria a cidade de Roma. Outra evidência é o fato de que ao longo da história, Roma tem sido chamada de Babilônia pelo fato de que essas duas cidades têm lá muitas coisas em comum. Então, muitos entendem que ao escrever essa carta, o apóstolo Pedro estava na cidade de Roma. Ele escreve provavelmente entre o ano 60 e 68 depois de Cristo, porque segundo a tradição cristã, Pedro foi morto em Roma no ano 698 depois de Cristo. Quem lê essa carta de Pedro percebe que ela é muito semelhante, muito parecida, a estrutura dela é muito parecida com a estrutura das cartas paulinas, que possuíam aquela seguinte estrutura: tem início com uma saudação, depois tanto Paulo quanto Pedro aqui avança em ações de graça e com um coração grato ao Senhor por coisas que Deus realizou. Depois disso aparecem doutrinas, depois das doutrinas vêm as aplicações práticas, e lá no final da carta, assim como Paulo, Pedro faz dá algumas palavras pessoais. E a quem Pedro está escrevendo? Quem são os destinatários de Pedro? Se você olhar aí no início, Pedro, no texto que nós lemos, Pedro diz assim: aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Há quem argumente que sejam judeus convertidos ao cristianismo que se espalharam para esses lugares. O fato é que esses leitores, eles estavam sofrendo algum tipo de perseguição por causa da sua fé. Dá uma olhada aí no capítulo 1, versos 6 e 7. Versos 6 e 7 diz assim: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo.
Agora o capítulo 3, versos 16 e 17. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Porque se a vontade de Deus assim o decretar, é melhor que sofrais, fazendo o bem do que o mal. Que tipo de sofrimento aqueles cristãos a quem Pedro está escrevendo estavam experimentando? Ao que parece, não era uma perseguição do Estado por causa da fé deles. Perdão, não era por causa de estarem adorando a Deus publicamente, mas é um sofrimento que lhes veio sim por causa da postura cristã, da fé de cada um deles. Processos, quando a gente lê ali, a gente percebe que são processos na justiça comum, insultos, acusações falsas, espancamentos, situações as mais diversas que surgiram pelo fato desses cristãos terem se convertido ao cristianismo. E aí, diante dessa perseguição, Pedro escreve para encorajar esses irmãos a não desistir de sua fé. Olha o que ele diz aí no capítulo 5, verso 12. Escrevo de forma abreviada, exortando e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Olha o que ele diz agora. Nela permanecei firmes. E aí, gente, é muito relevante a gente lembrar que quem está escrevendo aqui, o apóstolo Pedro, foi alguém que experimentou muito sofrimento por causa do Evangelho. O sofrimento acerca do qual ele está falando aqui, ao qual Pedro se refere, não é uma coisa teórica, não é uma lição acadêmica. Era uma realidade que Pedro experimentou na sua própria vida. Então, Pedro vai deixar claro que os motivos que levam filhos de Deus, que levam os cristãos a sofrer neste mundo são os mais diversos. Ele trata disso nessa carta. Pedro vai dizer, olha, nós podemos sofrer pelo ressentimento de pessoas iníquas. Ele diz isso. Gente que é ímpia, maligna, má, faz o povo de Deus sofrer. Ele vai dizer na carta que nós podemos sofrer por ações inescrupulosas do governo. O cristão sofre por causa de um governo mau e corrupto. Pedro vai dizer que a gente pode sofrer por conjunturas econômicas. A pobreza e a miséria podem nos sobrevir por conjunturas econômicas. Pedro vai dizer que nós podemos sofrer por erros de terceiros aos quais nós estamos ligados. Aliás, aqui existe muito sofrimento por causa disso. Muito sofrimento que eu enfrento, você enfrenta, nós enfrentamos. Nos vêm ou chegam às nossas vidas pela intermediação de outras pessoas, que muitas vezes estão ligadas a nós. Como que nós sofremos por causa de filhos, como que nós sofremos por causa de pessoas no serviço, de vizinhos, de parentes, de pessoas da nossa família. Então nós sofremos por causa disso. Mas aí, de todos esses tipos de sofrimento pelos quais os filhos de Deus passam nesse mundo, Pedro vai dizer que o maior deles, e não só Pedro, mas a Bíblia e a própria vida vai nos ensinar que nós podemos sofrer pelas mais diversas razões. No entanto, a maior parte das nossas dores, ela é oriunda dos nossos próprios erros.
A maior parte dos nossos sofrimentos, eles nos sobrevêm por causa dos nossos próprios erros. Ou seja, nós colhemos o fruto de uma semeadura. Isso não é maldição, isso é apenas consequência. E uma palavra importante sobre essa questão deve ser dada aqui, antes da gente prosseguir, antes de voltar aqui à epístola, sobre essa questão de sofrimento individual, o sofrimento pelo qual o Filho de Deus passa. A gente deve lembrar que nem sempre, ou a gente não pode igualar todo erro que nos leva a sofrer. Nem todo erro que nos leva a sofrer significa que é pecado. É possível errarmos ao julgarmos uma coisa, isso nos trazer problemas. É possível nós adotarmos um procedimento que naquele momento da vida, naquela conjuntura, não foi o mais adequado, e isso traz problemas. É possível nós termos um descuido ou uma falta de compreensão da situação como um todo, e isso trazer problemas. Então foi um erro, mas não foi uma transgressão. Então é possível que a gente venha a errar, nem sempre por pecado, nem sempre por transgressão, mas por erros de análise, de capacidade de discernimento. É possível, aliás, que cristãos estejam sofrendo e sofrem pelas mais diversas razões, que não apenas não são transgressões, mas muitas vezes pode ser exatamente o contrário. Como assim? Por ser fiel a Deus, por não abrir mão de princípios e valores, a pessoa vai sofrer. É o que Pedro vai dizer na sua carta. Então, existem muitos sofrimentos que vêm às nossas vidas por nossos próprios erros. Erros que estão ligados a pecado, mas muitos erros que não são pecado. E por isso nós sofremos. Essa palavra, antes da gente prosseguir, ela é importante por dois motivos. Primeiro, porque dentro da igreja existem pessoas bem intencionadas, é bom se lembrar, que quando vem um cristão sofrendo, essas pessoas só usam a linguagem da confrontação, da acusação, do pecado. E essa linguagem não vai ajudar a pessoa que está sofrendo em nada. É a linguagem lá dos amigos de Jó. Não vai servir para nada. Existe um pensamento que diz que em vão condenarás o pântano. Ajude a purificá-lo. Ali já está tudo destruído mesmo. Então é preciso ter muita sensibilidade quando a gente vai avaliar um cristão em sofrimento, porque se eles estiverem sofrendo por algum motivo que não exige disciplina e confrontação, e a exortação aparecer em palavras severas e desnecessárias, o caldo entorna. Então fique muito atento a isso. Quando a gente vai avaliar um cristão que está sofrendo, e esse cristão está sofrendo, e o motivo que o leva a sofrer não exige disciplina, não exige uma confrontação, e aí se vem com palavras desnecessárias, sem amor, aí o negócio desanda de uma vez só. Essa palavra também é importante, por quê? Porque quando a gente encontra com uma pessoa que está sofrendo, seja pelos mais diversos motivos,
Ao tratar com essa pessoa, a Bíblia nos ensina a ter para com ela um coração terno, um coração de misericórdia, de compaixão, porque senão a gente não vai ajudar. Na língua grega existe uma palavra chamada paráclesis. Paráclesis significa colocar-se ao lado do outro para encorajamento e consolação. É estar junto do outro, levando ao outro refrigério e esperança. Em suas dores e sofrimentos, as pessoas precisam ser encorajadas. As pessoas precisam ser consoladas. Todos nós que aqui estamos precisamos ter ao nosso lado, ou pelo menos naqueles momentos de grande dor, pessoas como Barnabé, que a Bíblia diz que era José das Consolações. A gente precisa de pessoas assim. As nossas palavras, elas não podem ser o tempo todo em tons de confronto, de ameaça com aquelas pessoas que estão sofrendo. Momentos antes ali de negar a Cristo, Pedro ouviu o seguinte de Jesus: Simão, eis que Satanás vos requereu ou vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. Essa passagem a gente lembra. Mas o restante, Jesus vira e diz assim, e o restante nem sempre é muito lembrado. Jesus diz assim: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E aí, aqui na sua epístola, Pedro vira e diz assim: o Deus de toda graça em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ou seja, vocês acham, seríamos tão ingênuos de acreditar que quando Pedro está escrevendo essas palavras aqui, escrevendo esse texto, ele não se lembrou daquelas palavras de Jesus lá no momento da negação? Quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Então ele está fortalecendo os irmãos aqui. Ele está dizendo: olha, eu já passei por muito problema, já enfrentei muita tribulação, e sei que vocês que estão aí na Capadócia, no Ponto, nesses lugares aí, vocês também estão sofrendo perseguição. Fiquem firmes na fé, e o Deus de toda graça, que vos chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, esse mesmo Deus há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Alguém sugeriu que o título dessa epístola poderia ser A Prática do Bem em Meio ao Sofrimento. Isso porque Pedro, ele oferece orientações para os cristãos que estão vivendo em meio ao sofrimento. Aliás, agora pela manhã e à noite eu vou pregar num salmo, e vou utilizar como grande parte da mensagem uma mensagem que o Augusto Nicodemos pregou na Fiel ano passado, o Salmo 84. Que coisa espetacular! Como que a gente lida com a dor, como que a gente lida com o sofrimento. E Pedro, ele vai nos dizer aqui, nos dar algumas dicas de como nós que sofremos, como que o cristão que nesse mundo de dor, de tribulação, de angústia, como que o cristão deve se portar. Pedro vai nos dizer o seguinte: primeiro, ele lembra ao cristão que aqui nesse mundo, a lógica natural da vida cristã é primeiro o sofrimento
e depois a glória. Olha aí, verso 13 do capítulo 4. Alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. Primeiro a alegria vem por causa do sofrimento, depois a alegria vem na revelação da glória. Se você reparar na Bíblia, quando o assunto é dor, é sofrimento humano, o negativo sempre vem antes do positivo. É impressionante você perceber essa lógica na Bíblia. Por exemplo, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Isaías 61, antes da coroa veio sacos de cinza, antes de óleo de alegria veio o pranto, antes das vestes de louvor veio o espírito angustiado. Romanos 7, antes de Paulo dizer graças a Deus por Jesus Cristo, ele disse: desventurado homem que sou. Salmo 125, o salmista vai dizer: os que semeiam com lágrimas colherão frutos de alegria, cânticos de alegria. Então o negativo sempre precede o positivo. E isso acontece, gente, preste atenção, não é porque o sofrimento ele tenha algum poder salvífico. Você tem que passar, como ensinam algumas religiões, você tem que passar pelo sofrimento para purgar os seus pecados. Não é isso. Mas é porque Deus, em sua soberania, entendeu que a ferramenta utilizada por Ele para lapidar o caráter do ser humano seria a dor. Deus, em sua soberania, entendeu que o ser humano ele iria amadurecer através do sofrimento. Então o sofrimento é essa ferramenta, ou essa principal, junto com a palavra de Deus, como nós vamos ver, a principal ferramenta usada por Deus para nos amadurecer, para nos levar para perto dele. Além disso, a gente deve lembrar que no processo de salvação, além de lembrar que o negativo precede o positivo, a gente deve lembrar que no processo de salvação, nós ainda não chegamos no estágio final, na glorificação. Nós já fomos justificados, mas ainda não fomos glorificados. Quem não veio na EBD lá dos homens perdeu aquilo que a Bíblia chama de ordem da salvação. Zé ensinou isso lá muito bem hoje. Quando nós confundimos essas doutrinas, qual? Justificação e glorificação, problemas gravíssimos surgem na nossa fé e na nossa prática. Quer ver um clássico e um rápido e clássico exemplo disso aqui? Tem muita gente que diz assim: se Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades, como diz lá Isaías, eu não posso mais ficar doente. Não posso mais passar por nenhuma doença. E quem fica doente é porque ainda não creu em Cristo. Quem fica doente é porque ainda não se converteu a Cristo, porque Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quem fala isso nunca frequentou a classe de Zé, nunca aprendeu na EBD. Quem fala isso nunca entendeu que a salvação na Bíblia ela tem as suas etapas. Não compreendeu que glorificação não acontece aqui nesse mundo. Você já deve ter ouvido falar daquela relação ou daquela tensão que os teólogos chamam do já e ainda não. Por exemplo, em Efésios, Paulo vai falar do já da equação. Paulo diz assim: já escolhido, já redimido, já perdoado, já incluído em Cristo, já recebido o dom da fé, já marcado em Cristo com o Espírito Santo, com um selo garantindo a nossa herança. Aí você continua lendo o texto, você continua lendo Efésios, e logo depois de anunciar o já
da nossa vida, Paulo imediatamente descreve a vida cristã como uma luta constante na qual a obediência é frequentemente frustrada pela pecaminosidade que existe no nosso coração. Já fiz isso tudo, mas eu preciso continuar caminhando em busca da santificação. E quando eu não consigo obedecer, isso me frustra. Conquanto eu já seja salvo, conquanto eu já tenha sido justificado, conquanto eu já tenha sido perdoado, conquanto o Espírito Santo já selou a salvação no meu coração. Ou seja, Paulo, com o receio de que o já da nova vida cristã levasse a um triunfalismo hipócrita de um lado, como erro de muitas pessoas que defendem isso, ou até do desespero do outro lado, ele enfatiza o caráter do ainda não, da obra presente, constante e atual do Espírito Santo. Então, quando a gente confunde doutrinas como justificação e glorificação, muitos problemas surgem na nossa fé e na nossa prática. Quer ver um exemplo disso? Lembra lá daquele episódio da transfiguração de Jesus, que aparecem Elias e Moisés? Quem que estava com Jesus ali? Tiago, João e Pedro. E o Pedrão fala um negócio lá para Jesus que mostra como que naquele momento ali ele não tinha entendido essas etapas da salvação. Dá uma olhada aí rapidinho, Lucas capítulo 9, abre aí. Lucas 9, a partir do verso 28. Cerca de 8 dias depois de dizer essas palavras, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto mudou e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E 2 homens falavam com ele, a saber, Moisés e Elias. Eles apareceram em glória e falavam da partida dele, que estava para acontecer em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele haviam sido vencidos pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória os 2 homens que estavam com ele. E quando estes se afastavam dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, um para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Olha o comentário de Lucas agora. Mas sem saber o que dizia. Qual é a intenção de Pedro aqui? Ele queria que aquilo que ele estava visualizando e experimentando e presenciando ali no Monte da Transfiguração, que aquela realidade de glória se perpetuasse aqui na terra. Ele diz: Senhor, eu vou construir uma tenda para vocês ficarem aqui. Naquele momento da sua vida, Pedro não tinha compreendido a verdade de que existem algumas realidades espirituais que a gente já pode desfrutar, mas existem outras realidades que nós ainda não podemos desfrutar. Por isso que Lucas diz assim para Pedro, ou acerca de Pedro: Pedro falou coisas sem saber o que dizia. E não sabe o que está falando. Aí, anos depois, ele já tinha frequentado lá a classe de teologia, aprendeu a ordem da salvação, ele aprende essa verdade, aí volta lá para 1 Pedro 5, ele aprende e olha só o que ele escreve. 1 Pedro capítulo 5, a partir dos 4 primeiros versos dizem assim: Portanto, suplico aos presbíteros que há entre vós, eu que sou presbítero com eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que será revelada.